Oi, gente, você acaba de assistir a sessão ordinária desta terça-feira, a primeira da semana. Aqui ao meu lado já está o vereador Velocino Ex, que ocupou o espaço do Grande Expediente justamente para falar sobre a prestação de contas da Festa Nacional da Uva, que ocorreu este ano. E aí eu já aproveito e já vou lhe questionando a importância de ter a festa e ter essa transparência na prestação de contas, né? Bom dia, vereador. Bom dia, mais uma vez agradecer a oportunidade. Com certeza, cada vez mais a população nos cobra transparência e não tem, eu acho que isso precisa cada vez mais ter. A população que paga os seus impostos precisa ficar sabendo, e nós temos um governo de portas abertas, um livro aberto. Não é por isso ser líder de governo mesmo com muitas dificuldades, não tem problema nenhum. Eu quis falar, sim, da importância que é para o município de Caxias do Sul, para o estado, para o país, da realização da nossa Festa da Uva. E quando se publica um prejuízo, precisa explicar para a população que não é bem assim. Porque ali atrás, quando se fez no qual eu também era vice-presidente, como presidente da Câmara, tinha a cadeira de vice-presidente, um planejamento muito bem feito pela equipe da Festa da Uva, prevendo um gasto em torno de 15 a 16 milhões, e o fato, ali atrás, também diante de, sempre, claro, o povo vai dizer, é a culpa da pandemia, de nós não ter recebido da Liga Federal aquele aporte, acabou nos prejudicando, porém já está garantido para a Festa das Colheitas. Então, se tivesse vindo aquele aporte de 2 milhões e 800, e se nós não tivéssemos herdado também uma dívida com o ECAD, a nossa Festa da Uva teria dado lucro de 131 mil. Mas a população pode ficar bem tranquila, o aporte que foi feito da Câmara aqui, enfim, foi para fazer melhorias, como já foi mostrado dentro dos pavilhões, foi mostrado muito bem pelo Fernando Bertotto hoje pela manhã, e nem poderia ser usado para isso. E com a vinda na Festa das Colheitas desse aporte do governo federal, praticamente se estanca tudo isso. A Festa da Uva é muito mais do que olhar simplesmente só ao seu redor. A Festa da Uva envolve toda a cidade, movimentou em torno de 200 milhões de reais na nossa comunidade caxiense. Então eu quis pontuar isso, agradecendo, enfim, a transparência do Bertotto de vir ali, e também da importância que é da nossa realização da uma das maiores festas do país. De fato, é um tema delicado, porque teve uma repercussão na cidade, né, vereador? E trazer isso para a Câmara, justamente para esclarecer a população, é fundamental, né? Quando tem pessoas, e não sou eu que vou tenho autonomia para proibir, cada um fala e responde pelos seus atos, mas se passa uma imagem não verdadeira para a população, e aí depois até justificar. Então, o que eu pontuei também, ajudem também, a crítica lá é bem-vinda, ajudem também com críticas construtivas. A nossa cidade precisa ser mostrada como positivamente. Eu citei também a questão das Olimpíadas, então o poder público tem a responsabilidade de realizar esses eventos para movimentar a nossa cidade. Então é muito além do que um simples evento, e mostramos ali, enfim, com essa transparência, sim, que a nossa Festa da Uva, se tivesse que realizá-la novamente no ano que vem, com certeza ela deve ser realizada, porque faz parte da nossa história da comunidade caxiense. Ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, vereador. Obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre aqui para transmitir a transparência para a nossa comunidade caxiense que paga os nossos impostos. Muito obrigada, um bom dia. Gente, agora a gente recebe a presença do vereador Lucas Caranhato, vereador que é do PT, ele é o atual presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação. Porque ontem, quando a gente fez a nossa reunião da Comissão de Educação, ele ainda não era o presidente, porque não tinha tido a votação, né? Vereador, vamos falar sobre a questão da educação estadual no município. A gente teve a presença de vários estudantes ontem nessa reunião que ocorreu pela manhã, e foi muito importante, porque de fato são muitos desafios, né? Muito bom dia. Certamente. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara, das nossas redes sociais. De fato, o tema da educação, ele mobiliza a sociedade, né? Muitas pessoas tratam desse tema, mas ele requer uma prioridade, investimento e ação política do poder público, né?
Nós, enquanto parlamento, enquanto Câmara de Vereadores, a nossa responsabilidade é fiscalizar e legislar para as escolas públicas municipais. Entretanto, as escolas públicas estaduais, elas estão no nosso território, né? Elas são ocupadas por alunos, por estudantes que circulam nas nossas escolas também, do município, e é nesse sentido que a Câmara ela precisa estar atenta e cobrar do governo do estado ações no sentido de garantir, né, uma educação que promova a cidadania com um padrão de qualidade, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases, né? O que a gente vê em Caxias é há bastante tempo, né? Uma situação, e não só em Caxias, a nível de estado, né? Uma situação de total abandono da rede pública estadual. Quando eu falo abandono, é a gente pensar na questão da infraestrutura das nossas escolas, né? Nós temos mais de 50 escolas estaduais em Caxias e certamente dessas, com absoluta certeza, mais da metade precisam de reformas e de mudanças estruturais, inclusive para garantir acessibilidade, né? Dessas, nós temos algumas em situações emergenciais, de urgência, e cito aqui 2 exemplos, que é o Alexandre Zátera e o Cristóvão de Mendonça. O Cristóvão, que é uma das, um número de vagas, se ela fosse totalmente utilizada, a maior escola em número de vagas do estado do Rio Grande do Sul, que foi protagonista na formação de professores, por exemplo, né, e que hoje se encontra numa situação de total abandono. Além da questão da infraestrutura, a falta de valorização dos profissionais da educação. Eu citava o exemplo, nós temos professores contratados, né, e servidores das escolas, por exemplo, quem trabalha na limpeza, na merenda, agentes educacionais, que ganham menos que o salário mínimo. O seu vencimento básico é menos que o salário mínimo. O governo precisa fazer um complemento para que as pessoas ganhem acima do salário mínimo. Ou seja, é impossível nós pensarmos em qualidade, em educação que promova a cidadania nessas condições. E é nesse sentido que a minha manifestação hoje atentou. A gente acabou de fazer a reunião aqui da frente, então, né, temos aí a frente parlamentar em defesa da educação pública estadual. Logo mais vamos estar anunciando uma audiência pública para tratar, né, desses casos mais emblemáticos da infraestrutura, mas vamos, logicamente, pautar e cobrar do governo do estado valorização dos professores, né, garantia de professores nas escolas, na medida que muitas das nossas escolas faltam professores, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, enfim, em todas as áreas. E é um tema que é da sociedade, né? Não é eu sou professor e pesquisador, mas é um tema que certamente impacta a todos e a todas. E é um tema triste porque a gente vê, quando a gente fala do Cristóvão ou de outras escolas aqui de Caxias, que são estaduais, elas são referência, né? Sempre foram referência em ensino, até mesmo quando os próprios alunos falavam, eu estudo na escola X com orgulho, dizendo, né? E quando a gente vê essa realidade, é muito complicado, né, vereador? De fato, Carol, tu aborda algo muito importante. Durante muito tempo na história do nosso país, as melhores escolas de ensino médio, né, o finado segundo grau, né, o científico, eram as escolas estaduais. Não eram as escolas da rede privada. O Cristóvão era um exemplo como esse, ou seja, eu estudei no Cristóvão, era algo que denotava um prestígio, né? Numa época em que, logicamente, década de 50, 60, 70, poucas pessoas chegavam ao ensino, o que seria hoje ensino médio. Mas, enfim, nós tínhamos uma rede pública que tinha as condições, né, para existir, para promover a educação pública. O que, com o passar dos anos, com medidas liberais, de arroxo de investimentos, né, de desvalorização, de achaque aos professores, a gente chega nesse momento. Enfim, esse ano é ano de eleição, né, e nós, enquanto frente, vamos conversar com a gestão atual do governo do estado, né, com os representantes dos candidatos ao governo, para saber se a educação pública ela vai ser exclusivamente uma prioridade à época de eleição, como foi no governo Leite, ou se a gente vai pensar, né, num projeto de médio e longo prazo para que o estado do Rio Grande do Sul retorne a ter uma educação pública de qualidade, valorizando os professores e formando aí alunos e estudantes para a cidadania. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, vereador. Gente, agora a gente traz o resumo do que foi aprovado na manhã de hoje.
Vamos lá, então? Nós tivemos, então, a moção de contrariedade ao resultado do leilão do Bloco 3, que faz parte do Programa de Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, das rodovias, né? Essa moção, ela teve debate, ela foi aprovada, inclusive, por maioria, não foi por unanimidade, justamente porque houve bastante discussão entre os parlamentares. Nós também tivemos a aprovação, agora sim, por unanimidade, do requerimento, que era de autoria coletiva, para homenagear a Unimed Nordeste Rio Grande do Sul, que passa, então, pelos seus 50 anos, e também outro requerimento, em sessão solene, também vai ser homenageada a Academia Caxiense de Letras, que completa 60 anos. Já nós tivemos outro item aprovado, que é o projeto de decreto legislativo, que concede o título de cidadão caxiense ao doutor Arthur Alexandre Preto, aprovado por unanimidade. Nós também tivemos aqui a aprovação do... desculpa, gente, era em primeira discussão do projeto do decreto legislativo, então não foi aprovado ainda, desculpa. Nós tivemos aqui, então, em segunda discussão, a aprovação do projeto de lei da vereadora Gladys Frisso, do MDB, que alterava uma lei de 2021 que denominava uma via pública no loteamento reserva do Risso, no bairro Desvio Risso, com o nome de Maria Gelmina Boneto Rufato. E, por fim, o projeto de lei, que também foi aprovado, que é do Poder Executivo, ele desafeta um bem público e autoriza uma permuta na área da propriedade do município por uma área de propriedade de uma indústria de plásticos daqui de Caxias. Gente, o resumo de como foi as discussões e as votações na manhã de hoje, a gente te traz no nosso Sessão de Notícias, hoje às 7h. A gente se encontra, TV Câmara Caxias, Democracia e Participação no Ar. Um bom dia para vocês.